Gente, eu fui pedir pra dar o primeiro beijo pro meu pai. Olha que fofinha. Ai, que fofinha mesmo. Por quê? Gente, ninguém morre de amor. Apesar da gente Nossa, eu acho que achar... quando a minha filha nascer, eu vou ficar falando isso pra ela. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. Só que o jeito de você enxergar a situação pode mudar toda a situação pra você internamente. Então, antes de tentar mudar o outro, tente mudar a forma com que você enxerga esse outro. Tem uma frase que erre, mas tente errar o quanto menos e o mais cedo possível. Take your shoes off. Oi, gente! Hoje vai ser um episódio diferente. A gente decidiu fazer uma lista de coisas que a gente daria como conselho pra Giovana e Júlia dos 18, 19, 20 anos. Então a gente fez uma lista e vamos começar a falar agora. Coisas que a gente com certeza, se tivesse ouvido na época, teríamos feito diferente. Vou começar, então. Eu acho que uma das primeiras coisas é não se deixar levar pela opinião alheia. Eu acho que quando a gente é mais nova, a gente se deixa muito levar pelo que a equipe tá falando, fazendo, querendo. E assim, pensando aqui no decorrer da minha vida, principalmente nessa idade de 17, entre 17 e 18, assim, 16 a 18, é aquele momento de começa a ter relacionamento, começa a virar mais adulta, começa ou não a trabalhar, começa a ter mais independência, começa a viajar sem família. E se você não tomar cuidado com a opinião dos outros, você acaba fazendo tudo isso que eu falei agora baseado na opinião das suas amigas e dos seus amigos. E que no final das contas, quem arca com as consequências das suas decisões ou não é só você. Então, eu falo muito para as minhas primas, né, que elas são mais novas e elas estão nessa idade agora. Faça o que você acha que você tenha que fazer. Porque ouvir muito a opinião alheia vai fazer você se comportar como o amiguinho do lado. E muitas vezes não é o que você quer. E você vai ter que lidar com as consequências das suas decisões. Se é uma decisão sua, as consequências são melhores. Se é uma decisão do outro, as consequências eu acho que elas são piores. E é muito fácil, né? Você mais nova, como você se conhece menos também, né? Muito menos. Muito menos. Então, tipo, é mais fácil de você cair nessas armadilhas. E isso em relação a tudo, né? Tipo, você acaba achando que o coleguinha o que ele tá fazendo é, tipo, muito legal. E você quer fazer também. Eu lembro até de quando a gente começou a beber, né? E isso é até um assunto importante, porque eu não sei se porque os meus pais, eles sempre foram muito em cima, assim, de mim, eu era mais regradinha em relação a isso, mas eu via tanto amigos meus se deixando influenciar nesse sentido, assim. E bebida era uma dessas coisas. Que eu acho que se eu tivesse uma irmã de 18 anos, eu ia falar, toma cuidado. Não, eu lembro muito em questão de... Primeiro, gente, eu fui pedir pra dar o primeiro beijo pro meu pai. Olha que fofinha. Ai, que fofinha mesmo. Porque começa assim, né? Juro. Porque uma dá, a outra dá, aí... né? E eu vejo muito isso pelas minhas primas. Isso é verdade. Todas deram o primeiro beijo, perderam BV, BVL, sei lá, também preciso. Vira um negócio, né? Tipo, virgindade, tipo, tudo. Então, se você não tem uma cabeça boa, você acaba fazendo as coisas muito pela cabeça do outro. Pela pressão, né? Então, não façam isso. Vocês não vão se arrepender se vocês não fizerem isso. Cara, juro, você falou isso agora, eu me lembrei, eu fui uma das últimas, né? A fazer Eu também, tudo isso. eu também. Cara, eu lembro de um amigo meu. Primeiro, todos os meus... Normalmente, como eu sendo mulher, eu vou falar dos meus amigos homens, né? Eles ficavam muito no meu pé. E de alguma outra amiga que também era mais chata com essas coisas. Muito chatos. Tipo assim, nossa, você é muito chata, você não gosta de não sei o que, não. Teve um dia, esse meu amigo específico, um dos meus melhores amigos, ele tem uma irmã mais nova. E na minha frente, ele falava, né? Tipo, me criticava muito, assim, por eu ser mais, entre muitas aspas, mais atrasada em relação a isso tudo. E aí um dia minha irmã virou pra mim e falou assim, que ela é muito amiga da irmã mais nova dele. Ju, eu vou te contar uma coisa, eu sei que o
X fala isso tudo pra você, mas ele falou pra irmã dele pra ela se espelhar em você e ser essa pessoa. Juro. Então, tipo assim, se eu tivesse caído nessa pressão assim, Eu me arrependeria com eu ia me certeza. arrepender, assim, sem sombra de dúvida, juro. Não, eu lembro uma vez a gente tava na aula e virou assunto, né, de virgindade, tipo, uma contando, outra contando. Eu nunca fui essa pessoa de, tipo, tá ouvindo, eu também quero viver aquilo. Eu sempre fui muito... Aí minhas amigas sabiam que eu não tinha feito nada ainda, né? Você não fica incomodada? Porque a amiga, ela quer que você pegue pilha, né? E eu, não. Quando tiver... E, tipo assim, quando eu gente, quiser, não né? que tenha certo e errado, não tem idade, né? Tipo, Não, a gente é quando só tá você falando quiser. Quando você quiser, quando você estiver pronta. E não, de fato, se sentir, tipo, na pressão dos amiguinhos pra fazer alguma coisa, né? Eu acho isso muito importante. E aí você entrou no assunto do álcool, né? Álcool é um outro assunto. Eu lembro uma vez, gente, a gente era uma idade jovem e a gente tava numa turma na praia. E aí uma das meninas bebeu muito e passou muito mal. A gente era nova, a gente não sabia o que fazer. A brilhante ideia de todos nós foi colocarmos dentro da sauna. Porque alguém falou que colocar dentro da sauna por conta do vapor ajuda. Olha isso, que catástrofe. Por conta da sauna, por conta do vapor, ajudava a pessoa a voltar. Que Eu comecei a olhar aquela gente? cena, eu falei, aquela menina deitada, ela tava praticamente em coma alcoólico. Eu peguei o telefone e liguei pro meu pai, porque ninguém queria ligar pra pai e mãe. Eu falei, não, eu vou ligar pro meu pai, vai ter que me ajudar, né? Pai, seguinte, isso. Ele pegou o carro na hora, a gente pegou ela, levou pro hospital. Tipo, imagina, o pai e a mãe dela não sabiam nem onde ela estava. Podia causar uma coisa bizarra. Óbvio. E assim, podia ter dado uma merda bem grande. Graças a Deus, assim, minha relação com meu pai é uma relação aberta. E meu pai nos ajudou a cuidar daquilo. Uma outra vez em Campos do Jordão, né? Que Campos, quando a gente é mais nova, também é um oba-oba. Mesma coisa. Fui com meu pai, a gente encontrou uma menina no chão sozinha. Todos os amigos abandonaram ela. A gente levou ela pro hospital. Ela tava praticamente nua. Muito triste, tipo assim, eu era mais velha, ela tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. Gente, amigos abandonaram, pai e mãe não sabem onde tá, infelizmente acho que tá tudo bem. Então, excesso de álcool, quando a gente faz coisa errada, a gente se arrepende. Então, ter essa noção com excesso de álcool, eu acho que é uma das coisas bem importantes. O álcool, ele é maravilhoso até o momento que tira você do eixo. Sabe uma coisa também que a gente entrou nesse assunto, amizade, e aí uma coisa que eu até falaria, que eu pensei agora, nem todo mundo que te ama necessariamente quer o seu bem. Sim. E isso assim, é sábio quem percebe isso. E não é tipo assim, às vezes quer o seu bem, mas você não vai ser a prioridade, né? E isso é uma das coisas que eu me frustrei muito na minha vida, porque quando eu era mais nova, e assim, eu não faria diferente, tá? Porque eu sou essa pessoa, faz parte da minha personalidade. Mas como eu sempre achei que eu fazia muito pelo outro, e quando não era recíproco, eu me frustrava muito. E eu ficava pensando, nossa, mas eu faço isso pela essa pessoa, eu abdiquei de coisas que eu queria fazer pra não chatear outra pessoa. Você espera em troca, né? E aí você espera em troca. E, tipo, não é o que acontece. Então, você ficar ligado de que nem todo mundo que você ama vai te priorizar e vai querer seu bem, né? E eu te amo, mas eu não te quero melhor do que eu, né? Existe muito isso. Então, tomem cuidado dos conselhos de quem vocês ouvem conselhos. Uhum. A gente, por amar uma pessoa e achar que essa pessoa nos ama, e muitas vezes ela de fato ama, a gente acha que o que ela tá falando é sempre pro nosso bem. Nem sempre. Às vezes tem um fundinho ali de incômodo, sim, uma certa inveja, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ouve, de quem a gente ouve conselhos. Principalmente quando a gente é mais nova e a gente não tem essa cabeça tão formada assim, não consegue ter esse discernimento. Só é sortudo quem corre atrás. Porque a gente acha que a sorte, né, bate lá na porta e vamos deixar ela entrar. A sorte existe com certeza, mas só tem sorte quem procura ela. Não esperem baterem na nossa porta, porque se já aconteceu com você e você acha que isso é um comportamento normal,
não vai ser, não vai bater de novo. A gente precisa ir atrás das coisas que a gente quer. E a sorte existe quando a gente faz por onde. E assim, não desiste quando você enfrentar qualquer obstáculo, né? Vão ter. Mas assim, Vários. muitas coisas vão dar errado. Mas antes de dar certo, assim, com certeza vai dar errado. Essa é a verdade, né? Então, não desista em qualquer obstáculo que você enfrentar. E tá ok você mudar de ideia, tá ok você mudar de opinião, acho que tá ok você mudar de, tipo... Sabe uma coisa que me frustrava muito quando eu era mais nova? Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Eu lembro que eu prestei vestibular pra Direito, Economia e Administração. Tem uma pessoa mais indecisa do que isso? Juro por Deus, cada faculdade eu fiz alguma coisa. E aí, enfim, eu acabei escolhendo administração, porque como eu não tinha certeza do que eu queria fazer, ia ser uma coisa mais ampla. E aí eu trabalhei no mercado financeiro e hoje eu tô aqui. Então, tipo, e muitas vezes eu prolonguei, assim, muito o meu sonho, porque eu não queria mudar de ideia, porque eu olhava aquilo como um fracasso, entre aspas. Como eu decidi isso, eu preciso manter isso. Exato. Era difícil pra mim eu virar e falar assim, nossa, talvez isso não tenha nada a ver, mas assim, gente, quando eu fiz essa decisão eu tinha 17 anos, foram tipo 10 anos atrás. As coisas mudam, né? O mundo tá mudando constantemente. Então, tipo, você mudar, assim, você mudar de ideia não é um problema, muito pelo contrário. Júlia, ninguém morre de amor. Gente, ninguém morre de amor. Apesar da gente Nossa, achar... eu acho que quando a minha filha nascer, eu vou ficar falando isso pra ela. Apesar da gente achar aquele primeiro amor que dói, pode ser o primeiro amor com 6 anos, com 10, com 15, com 30, sei lá quando foi o seu primeiro amor. A gente não morre de amor, ele pode doer, mas ele não te mata. Lei. Porque quando a gente é mais nova, né, as coisas são muito mais... Não, você acha que borboletas. É o fim do mundo. Você acha que é o fim do mundo, acabou sua vida, que você vai fazer não consigo respirar. Mas, de fato, gente, confia muito no processo das coisas. Um dia de cada vez. Claro que você tem que enxergar ali a luzinha no fim do túnel, né? Tipo, aonde você quer chegar. Mas o tempo cura muita coisa. Então, não se afobe. E uma coisa também muito importante, a fase das suas amigas não necessariamente é mais interessante do que a sua. Como impressionante, né? Como a decisão dos seus amigos, amigas e amigos, muitas vezes determina o que você quer. Então, eu tô namorando, então todas minhas amigas estão namorando. Aí ficaram todas solteiras. Opa, quero ficar solteira. Aí estão todas eu sou solteira, tô namorando. Quero namorar. A gente muitas vezes se molda conforme a nossa turma, porque o que a gente tá vivendo é legal, mas o que a minha amiga tá vivendo talvez seja mais legal. Então, as fases das vidas, elas se desencontram e elas se reencontram. Não é porque toda a sua turma, toda não, né? Mas a maioria da sua turma está vivendo uma coisa, você está vivendo outra, isso é ruim. Hoje está vivendo isso, elas estão vivendo isso, daqui a pouco você está vivendo isso, elas estão vivendo isso, e as coisas elas vão se modificando conforme o tempo. Então, não tente viver a vida delas. E não comparar a sua vida, né? São fases distintas. Não ficar se comparando o seu processo com o dos outros, né? A sua fase com o do outro. Isso em relação a tudo. Isso é uma coisa que eu penso até hoje, né? Eu acho que hoje em dia, mais ainda do que nunca, com as redes sociais, a gente tem mania de se comparar. Então, esse é um conselho que eu me dou até hoje, porque de vez em quando a gente se vê comparando. Eu, com 27 anos, vejo outra pessoa com 27 anos conquistando muito mais, ou fazendo coisas que eu gostaria de fazer. Então, acho que é um conselho tanto para hoje, quanto para as pessoas, para nossa versão mais jovem. De não se comparar e não achar que só porque você está vivendo uma fase diferente da sua amiga com a sua idade, uma coisa é pior ou melhor que a outra. E não diz nenhuma garantia de futuro, né? Porque, às vezes, vamos supor, nós éramos casadas, você separou e tá muito feliz. Aí, eu também quero separar e tá muito feliz, mas a gente não sabe o seu dia de amanhã. Eu tô me espelhando numa coisa que, às vezes, dá uma invertida, então a gente não fica tentando querer viver uma coisa que não é o teu momento de vida. As coisas, elas vão se alinhar no tempo certo. E quando a gente é mais nova, quando a gente tem 18, 19, 20 anos, né?
é muito mais difícil a gente entender quando os ciclos se encerram. Então, algumas pessoas vão se afastar, né? Algumas amizades vão se encerrar também. E é muito difícil a gente entender o motivo ou porquê. E só depois a gente consegue entender o porquê, né? Tem muitas situações onde as relações, elas estão indo bem e algo acontece que se encerra, ou elas estão indo mal, algo acontece que se encerra, e a gente não quer que se encerre. Mas conforme o tempo passa, você olha pra trás, as coisas elas fazem sentido. A gente só precisa esperar o tempinho certo de maturação, e aí você olha pra trás e fala, entendi. E nem sempre o mundo é justo, né? Gente, isso é lei. Lei. A Giovana acredita que não necessariamente as pessoas que fazem o bem colhem o bem. Eu nem deveria estar falando isso, mas eu realmente acredito nisso. Mas eu também acredito que as pessoas que plantam o mal, essas colhem o mal. Mas a gente não pode esperar, porque a gente faz uma coisa boa, o mundo vai recompensar em coisas boas. A gente tem que correr pelo nosso, fazer o nosso, e a gente tem que esperar que as coisas aconteçam da forma que elas têm que acontecer. Se a gente fizer as coisas positivas esperando algo em troca e não vier, talvez você dê um mini surto. Então, é bom entender isso, que não necessariamente o mundo é justo. Mas o teu momento de glória, ele vai chegar no momento certo. E, gente, antes de querer mudar o outro, mude a si próprio. E isso é bem difícil quando você é mais nova perceber, né? Muito! Porque você sempre aponta o seu dedinho pro outro e o outro tá errado. E o outro vacilou com você. Mas se olhe antes. Entenda exatamente como é que você funciona. Porque a gente também erra. A gente tem muita culpa. A gente tem mania de achar que a responsabilidade É do tá toda outro. no outro. Mas não é. Muitas vezes a responsabilidade está em você também. Os limites que você impõe, alguns erros que você também comete, que não necessariamente você assume. Não, pra mim o exemplo mais simples é, o meu pai, vamos supor que meu pai é muito teimoso, e ele não me entende. Então você fica naquela luta diária, tentando explicar pra pessoa, tentando fazer com que ela te entenda, tentando fazer com que ela te ouça. Aí você fica assim, puta que pariu, meu pai é muito teimoso, meu pai não entende, Vamos tentar você... Você não vai conseguir infiltrar no seu pai a característica que você quer. Então vamos tentar você aprender a lidar com a teimosia dele. Se ele melhorar e se ele mudar, maravilhoso, bingo. Exatamente. Mas se isso não acontecer, aprenda você a lidar com aquela situação antes de querer que o outro entenda o que você quer que ele mude. Porque você pode ter certeza, você vai dar murro em ponta de faca. Não vai mudar nada. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. Só que o jeito de você enxergar a situação pode mudar toda a situação pra você internamente. Então, antes de tentar mudar o outro, tente mudar a forma com que você enxerga esse outro. E aí, falando de erros também, é importante a gente saber que os erros não nos definem, né? E sim como a gente lida com eles. Então, muitas vezes quando a gente é mais nova, a gente erra, a gente fica se torturando, não se perdoando, né? Então, assim, se perdoe, aprenda com seus erros, porque, de fato, eles não te definem. E você, mais nova, nossa, a gente tem tanta coisa para aprender ainda, né? A gente vai continuar errando. O importante é você não cometer os mesmos erros que você já cometeu. E que você não gosta das consequências. E se perdoe do seu passado, né? Ele não volta mais. Não tem o que fazer. Simples assim. É verdade. Perdoe seu passado, gente. Perdoe seus erros. Perdoe tudo que você se arrependeu. Infelizmente, ele não volta mais. Então, você não tem outra escolha a não ser aceitar. E olhar pra frente e não errar no seu futuro. O tempo cura tudo, né? O tempo cura tudo. Tem coisas que a gente já falou também em outros episódios. Ele não apaga, mas ele vai deixar de doer. O tempo vai curar. Aquela dor que dói pra caramba e que a gente acha que é uma coisa infinita, incurável, imensurável, ela vai passar. Então tenha paciência, tenha calma, faça por onde
e ela vai sarar. E escuta as pessoas mais velhas. É engraçado falar isso, mas eu, quando eu era mais nova, a minha mãe até falava, nossa, o que tá acontecendo? Porque assim, ela falava uma coisa e eu fazia outra. Sabe como se fosse uma coisa meio implicância, assim? Tipo, a verdade Eu acho que é implicância mesmo, né? mas e falta de maturidade, né? Porque não teve ninguém pra virar pra mim e falar, tipo assim, não, escuta seus pais. Seus pais têm experiência, os seus pais te amam, eles querem seu bem. Então, escutem as pessoas que já passaram por muitas coisas e que querem que você, de alguma forma, não sofra da mesma forma que eles sofreram, né? É claro que a gente vai errar muito, a gente não vai escutar, a gente vai aprender. Algumas coisas a gente tem que realmente viver na pele pra aprender e virar pra trás, fazer que nem eu e a Giovana estamos fazendo hoje. Mas tem outras também que a gente não escuta só porque a gente acha que a gente sabe de tudo, né? Então, nessas situações, confia, escuta, conversa com seu pai, com a sua mãe, ou quem quer que mais velho que cuide de você. E um outro também é não aprenda a subestimar os seus vícios, né? Nossa, sim. Quantas amigas e amigos, gente, sério. Sim. Quando começa esse momento de álcool, de cigarro, de droga. Quantos amigos eu ouvi que não, tá tudo bem, tá tudo sob controle e no final das contas não está. Então a gente sempre acha que a gente não tá sendo controlado por nada e que a gente domina as situações da nossa vida. E eu tenho inúmeros exemplos onde a vida dominou essas pessoas. Então não subestime. Tente entender realmente quando determinada coisa está te controlando mais do que você controlando ela. O vício, ele é muito perigoso mesmo, e vai te levar num lugar onde você pode ter certeza que você não quer ir, não quer estar. Então não subestime nenhum dos seus vícios. E, gente, estudem, tentem, se arrisquem, errem, aprendam com seus erros, se arrisquem de novo, porque se tem um momento da sua vida de você se arriscar, é esse, dos seus 19, dos seus 20, 18, 19, 20 anos. Não tenham medo. Tem uma frase que erre, mas tente errar o quanto menos e o mais cedo possível. Então, quando a gente é mais novo, é melhor e é mais fácil a gente errar, da gente aprender, da gente errar menos no futuro, da gente errar em situações mais cabíveis no dia do amanhã. Então, erre, mas tente errar menos e o quanto antes, porque a nossa vida é muito longa e a gente vai ter tempo para consertar ela direitinho. E acho que é isso. E, gente, falando esses conselhos para vocês, quando a gente, pelo menos eu, quando tava pensando sobre eles, não tinha vindo isso na minha cabeça, mas agora tudo que a gente acabou de falar são conselhos que acho que não é pra 20 anos, né? Eu acho que é pra vida. Sim. Então, são coisas que hoje eu tenho 28 anos, a Júlia tem 27, e acho que o que a gente falou aqui agora é sobre ser humano. Então, é isso. Acho que serve pra pessoa de 15, de 10, de 20, de 30, 40, 50, 100. São conselhos nossos, né? É isso. Pra vocês e pra nós. Gente. É Exatamente. isso. Beijo. Calma. Vocês acharam que esse pedido não ia vir, né? Mas ele veio. E a gente tá aqui pra pedir pra vocês se inscreverem, compartilharem, ativarem o sininho pra vocês receberem a notificação toda vez que a gente postar vídeo e comentarem também o que vocês estão achando. Isso se vocês estiverem gostando, né? Se vocês não tiverem também, pode colocar alguma coisa lá que vai ser bom. Comentem aí as críticas construtivas. Peguem leve, né, gente? Quem que vocês querem que a gente traga também? Quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse aqui? E é isso. Se inscrevam, compartilhem, porque vai ser muito importante pra gente. Um beijo. Beijos!